rabino Joshua Abraham, quando ele estava perto da sua morte, a história dele conta que ele recebeu a visita de um grande amigo e ele estava bem fraquinho, um homem que viveu uma longa vida, ele devia estar entre os seus 80 para 90 anos, e com a voz assim bem miudinha, o amigo dele do lado, no leito dele, lá na sua casa, ele virou para o amigo e ele falou assim: Sam, o nome do amigo dele era Sam, ele falou: Sam, sabe de uma coisa? Na minha vida inteira, eu nunca fiz uma oração, eu nunca pedi a Deus em uma das minhas orações que me desse fama, sucesso, poder. Eu nunca pedi nada disso. Só teve uma coisa que eu pedi a Deus em todas as minhas orações, a vida inteira. Eu pedi assombro. E Deus me deu. Quando eu li esse testemunho, eu fiquei muito sensibilizado. Primeiro, pela sabedoria do rabino no pedido que ele fez. A gente está vivendo numa sociedade que perdeu a sua capacidade de se assombrar, de admirar, de ficar extasiada, sabe? A sociedade já não fica mais extasiada com as grandes obras de Deus. A gente vive uma sociedade insensível. A grande maioria foi totalmente insensibilizada pelas demandas dessa vida, pelas preocupações da vida. Uma pessoa sem assombro, quando ela vai no Museu do Louvre e para diante do quadro da Mona Lisa, provavelmente ela olha, boceja, dá de ombros e sai. Uma pessoa com assombro, ela vai parar diante da obra de um mestre na pintura, ela vai olhar, ela vai observar, ela vai admirar, porque o assombro faz isso. O assombro, ele dá visibilidades onde visibilidades não são percebidas. Eu lembro de pessoas que, às vezes, a Regina costuma dizer que eu sou uma pessoa muito observadora, e sou mesmo. Eu vejo detalhes assim em tudo. Mas me assusta pessoas que não se admiram com o mar, com uma mata, com um patinho, com uma planta. Não se admiram, elas não conseguem ficar extasiadas, elas não conseguem. E o problema da falta de assombro é que a falta de assombro na nossa sociedade, a coisa de abrir, sabe, os lábios em adoração, essa falta, essa incapacidade de admiração, de perceber nuances e comunicações sutis, manifestações delicadas, sublimes, simples, profundas de Deus para a gente, ela atinge os relacionamentos. Por esta insensibilidade, essa apatia, essa indiferença, pessoas se tornam invisíveis. Nos relacionamentos, algumas pessoas simplesmente não são enxergadas, elas não são vistas, porque a insensibilidade alcançou sentimentos, alcançou intenções, alcançou motivações. E aí muita gente se sente invisível, muita gente se sente rejeitada, abandonada. Poxa, ninguém me enxerga, ninguém me vê nesse grupo social, na minha família, entre os meus parentes, entre os meus amigos, na minha igreja, no meu colégio, na minha faculdade, no meu trabalho, na rua. Eu sou invisível. A invisibilidade atinge pessoas e relacionamentos.
Se a gente fosse falar aqui do relacionamento clássico que todos nós conhecemos, o casamento, esta foi uma semana muito intensa, muito agitada, com muitas demandas para mim, pastor Ed. Eu conversei com muitos casais, conversas que eu não planejei, casais que me procuraram. Conversei por WhatsApp, conversei por e-mail, por telefone, só não conversei pessoalmente por causa do distanciamento. Dentre os muitos casais que eu conversei e falei, eu tenho grupos de casais com total visibilidade. O que eu chamo de total visibilidade? Gente que me procurou para louvar a Deus, para testemunhar, para agradecer. Um dos testemunhos foi assim: pastor Ed, eu louvo a Deus porque há 10 anos atrás eu ouvi o seu conselho, resolvi seguir o seu conselho e hoje eu vivo bem no meu casamento, eu sou diaconisa, ele é diácono e nós servimos em tal igreja. Poxa, esse tipo de testemunho emociona a gente, sabe? Porque são testemunhos que fazem valer a pena. Você olha para trás e fala, não, valeu a pena ficar até 5 da manhã preparando uma mensagem, valeu a pena toda a entrega para estudar, para ler, valeu a pena as vigílias de oração, as entregas de jejum, porque eu estou pregando aqui para você, e eu não sei como é que isso está chegando para você, mas eu creio na atuação poderosa do Espírito Santo, à medida em que essa transmissão vai fluindo. Então eu falei com muitos casais, louvando a Deus, agradecendo, falando comigo para dizer que ouviu aquela mensagem que eu dei na pandemia, a minha família na pandemia, mel ou fel, gente que foi transformada por aquela mensagem. Recebi testemunhos de famílias, e no caso foi de um pastor com a sua esposa, falando, pastor Edmilson, eu assisti a sua live, essa live é do canal Sedimentos, Missão Pai, eu assisti depois, não foi ao vivo, e eu tinha um pai na minha igreja que eu falei, esse pai precisa, e ele falou, mandei para ele o link, ele assistiu com a família, 2 horas de live, ele assistiu todas as mensagens, todas as músicas, todos os testemunhos e vídeos, e aí esse pai liga para o pastor e fala assim, pastor, obrigado pela live. Quando ela terminou, eu corri para abraçar a minha filha e me reconciliar. Cara, isso não tem preço, isso vale muito, isso exalta e glorifica o nome do Senhor. Mas eu também recebi contato de casais com total invisibilidade, gente que está em conflito, gente que um não enxerga o outro, não vê os filhos, não vê todas as demandas da casa, gente que se acovardou nessa pandemia e resolveu vazar, sabe? Resolveu sair fora de casa, resolveu largar tudo. Invisibilidade, insensibilidade, falta de assombro. Como é que eu vou conseguir olhar para o Theo, ou olhar para o Joaquim, ou olhar para a Mariana, minha filha, para o Mateus, meu filho, olhar para minha esposa, Regina, seres humanos, vidas que não têm preço. Uma vida não tem preço, cara. Quando Paulo fala que o corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa, eu falo, que coisa louca. Como é que Deus cria um relacionamento assim? Só Deus para fazer um relacionamento como esse. E aí eu fico pensando, caramba, isso não tem preço. Deus me deu uma pessoa. Se eu fosse o Bill Gates, eu não teria dinheiro para comprar uma vida e uma pessoa. E eu não sou Bill Gates. Aliás, eu estou na categoria dos anônimos invisíveis numa sociedade louca e pós-moderna como a nossa. E Deus me deu. E me deu mais que uma pessoa, me deu família, me deu filhos, me deu amigos, me deu uma nora, me deu netos, e eu olho com assombro, porque eu falo, não é possível que esses milagres estão na minha vida e nos meus relacionamentos. Mas invisibilidade, cara. Aí a gente sai desse relacionamento entre humanos e a gente parte para um relacionamento muito mais complexo, que é a união de Deus como o noivo com seres humanos
que é a noiva. E aí a gente passa a uma nova categoria de incompatibilidades. Sabe quando você fala assim, eu não tenho compatibilidade de gênio com o meu cônjuge? Deixa eu te dizer, existem diferenças no casamento que você vai conhecer quando você casa e que essas diferenças podem levar uma vida inteira para serem resolvidas, e só serão resolvidas com amor, com entrega, com fidelidade aos votos daquele dia, lembra? Então olha só, quando a gente fala de uma união, de uma unidade, de um casamento entre o Deus soberano e um ser humano, cara, existem dificuldades aqui cruéis. Eu só vou te dar um quadro rapidinho para você entender. Uma das partes é invisível, perfeita e poderosa. A outra parte é visível, imperfeita e fraca. Só isso, somente essas três qualidades, esses três atributos entre o Deus invisível e o ser humano visível, já dá para a gente colocar uma interrogação do tamanho do Brasil no nosso coração, na nossa mente, na nossa cabeça, e falar, e aí? Como eu me relaciono com um Deus invisível? E aí eu vou pedir socorro aqui para o apóstolo Paulo, que vai ajudar a gente. Se você está aí com a sua Bíblia, vai lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler do verso 15 até o verso 19, em nome de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Quando eu leio esse texto, imediatamente eu penso numa das grandes decepções que Jesus enfrentou no seu ministério, no relacionamento com os seus discípulos. E essa decepção que eu estou te falando, ela está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, ali nos versos 7, 8 e 9. É quando Filipe chega para Jesus e fala assim, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E é interessante a resposta de Jesus. Jesus, ele olha para Filipe e fala assim, poxa Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês têm ouvido os meus sermões, vocês têm testemunhado os meus milagres, vocês têm visto a minha forma de me conduzir na sociedade, nesse mundo. Vocês são testemunhas de coisas que milhões gostariam de poder testemunhar. E, poxa, Filipe, você vem com um pedido desse, mostra-nos o Pai. E aí Jesus define. Ele olha para Filipe e fala assim, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus define. Só existe uma maneira de nos relacionarmos com um Deus invisível. É através da visibilidade que nós temos na pessoa de Jesus. Se você quer saber como é Deus, se você quer conhecer o amor de Deus, se você quer entender minimamente esse Deus invisível que nós proclamamos e adoramos, você tem que direcionar o foco para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não existe outra forma de conseguirmos perceber, ver, sentir e conseguir narrar esse Deus.
somente na pessoa de Jesus Cristo. Aí aqui, nesses versículos, o 16, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nesse simples versículo 16, Paulo está dizendo de todo o mundo, de todo o universo que a gente conhece, e o que nós conhecemos é uma pequena parte, é uma pequenina parte. E ele está dizendo no verso 16 que tudo provém dele, foi criado por ele, é obra dele, e ele é a imagem do Deus invisível. E ele continua: ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Esse versículo é para dizer o seguinte: Jesus não foi criado, ele não tem um dia na história que ele nasceu naquele dia. Ele nasce como o menino Jesus, ele nasce como um bebê, quando ele vem e se faz homem para habitar entre nós. O Verbo se fez carne, mas ele, o Deus, a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é eternamente gerado, ele não é gerado naquele dia. Então aqui o texto está dizendo para mim e para você, tudo subsiste por ele e ele é antes de todas as coisas. 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha prioridade, preeminência. Olha só, a igreja, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, os meus netos, a tal, você, a igreja espalhada no mundo, a igreja chinesa, coreana, estadunidense, a igreja europeia, chilena, japonesa, sei lá, africana, onde tem igreja, e tem igreja em todos os cantos desse mundo. Presta atenção, nós só somos igreja. Apesar da perseguição, apesar do mundo, apesar de todos os sacrifícios que se pratica contra cristãos em países onde o evangelho é proibido, apesar dos crentes que estão sendo chacinados, assassinados, apesar de tudo isso, nós continuamos igreja, nós continuamos crescendo, nós continuamos marchando, nós continuamos proclamando o evangelho. Nós só somos igreja porque somos o corpo, e nós somos o corpo de Cristo, porque ele é o cabeça. Porque tira a cabeça, o corpo não tem mais o que fazer. Se você tirar a cabeça, não tem o que fazer. Você vive sem uma perna, você vive sem duas pernas, você vive sem duas pernas e dois braços, você vive. Vai ser muito difícil, mas você vai conseguir viver. Tire a cabeça, não tem vida mais, acabou tudo, não tem como. O que garante a igreja o mundo persegue a igreja, o mundo quer detonar a igreja. Pelo mundo a igreja não existiria, porque a igreja é a última barreira de resistência a todo o lixo cultural desse mundo. Tudo que o mundo puder fazer para acabar com a igreja, ele vai fazer. O mundo pode deixar a igreja fraca, anêmica, aleijada, pode, tem feito isso com sucesso. Mas o mundo não extermina a igreja, porque o mundo não consegue tirar a cabeça da igreja, porque a cabeça da igreja é Jesus Cristo. E Jesus Cristo hoje ressuscitado é imortal, invencível, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele vai voltar vitorioso para buscar a sua igreja, o corpo de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui para mim e para você. Aí chega no 19, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. É incrível essa expressão, e é incrível quando você compara com o verso 15, que é o primeiro. Cristo é a imagem do Deus invisível. Aí o verso 19, foi do agrado do Pai. Lá no verso 15, imagem do Deus invisível. Aí aqui no 19, foi do agrado do Pai. Ele é Deus, ele é Senhor dos senhores, ele é soberano, ele é absoluto, ele é o único Deus. Mas no verso 19 vem essa definição que traz tanto conforto, tanto consolo, tanta paz na nossa alma. Ele é Pai.
e foi do agrado do Pai. E esse agrado do Pai, eu e você ouvimos 2 vezes no Evangelho. Nós ouvimos no batismo de Jesus e nós ouvimos quando ele estava no Monte da Transfiguração, porque a mesma voz, a voz do Pai é direcionada ao Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho grande prazer. Este é o cara, ele é o cabeça, ele é o Senhor da igreja. Bom, diante de tudo isso, ele continua sendo invisível, ele continua perfeito e ele continua poderoso. Como é que eu consigo me aproximar do Deus invisível? A continuação do texto de Paulo vai explicar para a gente. É o verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele, digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas nos céus. O texto aqui é muito claro. Ele criou uma forma, ele executou um plano, é por meio da cruz. Você conhece a Cristo, você se relaciona com o Deus invisível por meio do sangue que foi derramado naquela cruz. E o texto fala que ele reconciliou consigo todas as coisas, ele trouxe a paz e ele reconciliou todas as coisas. Grave essa expressão, todas as coisas. Tudo está incluído, todas as pessoas, todos os relacionamentos, todos os esquemas, todas as políticas, todas as economias, todos os dramas, todas as pandemias, todas as coisas são reconciliadas com o Pai, através do Filho, pelo sangue que ele derrama na cruz. Deixa eu te contar um testemunho muito simples, muito bonito, muito profundo, que aconteceu esta semana comigo, e eu vou compartilhar com você. Quem assistiu o Palavra de Quarta dessa semana, quem acompanhou, e graças a Deus muita gente tem acompanhado, teve um pedido de oração. E a maioria das pessoas ficam nas orações, graças a Deus. E um dos pedidos de oração foi de uma mãe. E essa mãe falava do filhinho dela, de 4 aninhos, que ela estava muito preocupada e pedindo oração, que estava sendo muito triste, muito doído para eles, que o menininho estava passando a noite toda rangendo os dentes. É o Leozinho. Quem fez esse pedido foi a Maiara. E ela pedia pelo filho. Nós oramos por aquela criança, como oramos por todos os pedidos que foram feitos. Quando o culto terminou, quando a transmissão terminou, Palavra de Quarta, como a gente sempre faz aqui, a gente ora para encerrar, para agradecer a Deus a transmissão. Eu fui ao meu quarto trocar de roupa, ficar à vontade, né, aqui em casa, e o meu celular, o Zap, começou a funcionar. Era uma mãe de um outro estado que foi sensibilizada pelo pedido de oração em favor do Leozinho. E aí essa mãe, ela fala: pastor Edmilson, quantos anos tem o Leozinho? E aí eu falei para ela. E ela fala assim: pastor, ora muito por ele, ora pela família, porque, pastor, esse é um processo muito doído quando acontece na nossa casa. E aí ela conta o testemunho dela, aos prantos. Ela foi mandando mensagens, eu tenho as mensagens, chorando. Perguntei para ela: você quer gravar e mandar o testemunho? Ela falou: pastor, eu gostaria, mas eu não consigo, porque é um assunto que me dói muito. Eu começo a falar, eu choro. Mas, pastor, pode o senhor falar. Por isso eu estou compartilhando com você. E aí ela vai falando do filhinho dela. O filhinho dela, com 1 ano e 7 meses, ele ficou durante 1 mês inteiro rangendo o dente toda noite. Graças a Deus, saindo um pouquinho desse testemunho e voltando para o Leozinho da quarta-feira, ontem eu falei com a mãe e ela me deu a boa notícia. Ela falou: não, pastor, de quinta-feira para frente ele parou de ranger os dentes,
Glória a Deus, nós oramos, você orou, o Senhor ouviu a oração da mãe, ouviu a nossa oração, a oração do pai em favor dessa criança. Voltando agora para o garotinho de 1 ano e 7 meses. 1 mês, a mãe falou que ela não sabia mais o que fazer, ela chorava muito, uma angústia muito grande. Ela falou que ela ficou noites e noites sem dormir por causa do filho, mas o cansaço dela, diz ela no testemunho, não era tanto por não dormir, mas era o cansaço da angústia, da dor, da tristeza de ver o sofrimento do filhinho de 1 ano e 7 meses. E ela fala que ela clamava muito: Senhor, o que está acontecendo com meu filho? Senhor, livra o meu filho, salva o meu filho, porque essa opressão na vida de uma criança inocente? E ela conta que teve um dia que ela viu o pai com a criancinha no colo orando e pedindo a Deus. E aí ela de longe olhou, foi para o quarto e chorou muito pela cena que ela assistiu. Bom, o menininho começou a falar que ele olhava para um determinado ponto numa parede da cozinha e via bicho. E aquela visão deixava ele com medo. Ela compartilhou com o seu pastor, o pastor foi à casa dela com a sua esposa. Quando chegou lá, ela e a esposa do pastor foram para o quarto da criança e o pastor com o marido foram orar na cozinha. E ela diz, aos prantos, chorando muito, ela falou: pastor, naquele dia, naquela noite, o Senhor libertou a minha casa. Naquela noite a minha casa foi liberta, porque o pastor e o meu marido, eles sentiam uma coisa ruim saindo da cozinha. Ao mesmo tempo, ela e a esposa do pastor, no quarto da criança, elas viram, não é que elas sentiram ou imaginaram, elas viram uma grande luz iluminando o quarto da criança. Então, para ela foi assim: Deus estava protegendo o meu filho. Deus estava dizendo para a gente: não, ele tem proteção. E deste dia em diante teve a libertação na casa dela e nunca mais a criança rangeu os dentes. E foi dito a ela pelo Senhor em oração o porquê Deus permitiu 1 mês de dente rangendo naquela criancinha de 1 ano e 7 meses. E a fala foi: Deus permitiu porque Deus tinha que tocar na coisa mais preciosa para o marido, porque o marido não estava firme nos caminhos do Senhor. E Deus permitiu para que o marido voltasse. Hoje eles estão firmes na fé, na igreja. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus na cruz reconciliou todas as coisas. Todas as coisas são reconciliadas pelo sangue de Jesus. Todas as coisas são reconciliadas. Marido e esposa se reconciliam. Irmãos se reconciliam. Primos se reconciliam. Amigos se reconciliam. Familiares, parentes, famílias que estão separadas se reconciliam. Gente que briga por causa de política, de teologia, por causa de doutrina, por causa de preferências que não levam a nada, que se ofendem, que se maltratam, na cruz, em Cristo, se reconciliam, cara. Porque Ele, na cruz, Ele reconciliou todas as coisas. Todas as coisas, inclusive essa coisa ou essa pessoa que para você é tão complexa, que são situações tão difíceis, que você já declarou é impossível, não tem mais jeito, não tem acordo de paz. Deixa eu te dizer, no nome de Jesus tem acordo de paz e tem reconciliação, porque o sangue dele tem poder e reconcilia todas as coisas. Ok, pastor Edmilson, mas se é dessa forma que você está falando, que reconcilia todas as coisas, por que é que eu testemunho? Por que é que eu continuo vendo tantos conflitos? Tantos embates, tantos debates, tantas traições, tantas puxadas de tapete, tanta covardia, tanta injustiça. Por que é que eu continuo assistindo e vendo tudo isso, inclusive na minha história e na minha vida? Deixa eu te dizer por quê.
Continuando esse texto, você vai entender. Essas coisas continuam acontecendo por causa do dossiê. E o dossiê está aqui nos versos 21, 22 e 23. E vós, que no outro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Você entendeu o que Paulo está falando? Cristo, na cruz, reconciliou definitivamente todas as coisas. Mas enquanto você não aceita o perdão que vem dessa cruz e não se rende a Ele como Senhor e Salvador, conflitos acontecerão. Ah, pastor, mas eu já aceitei o perdão e eu também já aceitei ele. Então deixa eu te dizer teologicamente, Isaías 59, 1 e 2, para você entender definitivamente. Isaías 59, 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas, verso 2, as vossas iniquidades, os vossos erros, os vossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Esse é o dossiê, cara. É o dossiê da minha vida. Dossiê é um documento com muitas páginas, com detalhes, com coisas bem narradas, bem completas, com provas. Eu tenho um dossiê dos meus erros e dos meus pecados. Você tem um dossiê da sua vida, queira ou não, goste ou não. Esse dossiê está nas mãos de Deus, cara. Ele sabe todas as coisas. E é por causa desses pecados que essa separação, ela é compreendida e por isso que ele continua invisível. Ele continua invisível por causa dos nossos pecados. A invisibilidade é porque o mesmo livro de Isaías vai dizer no capítulo 6, uma única vez na Bíblia, que o Deus que nós adoramos e servimos, ele é 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Por menor que seja o meu pecado, ofende a santidade plena, perfeita, toda luminosa, iluminada do divino, do Deus que é soberano e santo. Por isso ele é invisível, por isso que para chegar até ele, você só chega pela cruz de Cristo, quando você entende o sangue que ali foi derramado. Você gostaria que o dossiê da sua vida fosse visível? Você gostaria que o dossiê que conta todos os erros e pecados e tragédias e injustiças e lixo e coisa ruim que você fez, pensou, fosse tornado visível para todo mundo ver? Eu não sei a sua resposta, mas eu acho que é igual a minha. Eu não gostaria, cara. Tudo que a gente quer em relação ao nosso dossiê é que ele permaneça invisível. Talvez agora você consiga entender e assimilar a invisibilidade do Deus Santo. Porque a visibilidade desse dossiê ofende e ele conhece. O nosso dossiê tem tudo, cara. Os nossos adultérios da imaginação e do pensamento. As nossas mentiras, que não são poucas, que a gente conta durante a semana. A gente mente ao telefone, a gente mente para pessoas, a gente mente. A gente vive relacionamentos sem assombro, relacionamentos anêmicos, com pessoas que só nos enxergam quando interessa, pessoas utilitaristas, pessoas artificiais, pessoas que só agem pelo interesse, nunca
por uma espontaneidade na relação. O nosso dossiê é extenso. Aquelas pequenas ou nem tão pequenas pornografias que cada um acaba consumindo nas Netflix da vida, nos celulares da vida. Isso tudo vai para o nosso dossiê, cara. Provérbios 27, versículo 4, na tradução, na linguagem de hoje, vai dizer que tem algo que é pior que o ódio. Pior que o ódio. E a gente vive uma sociedade e uma geração que nutre ódio. Você vê ódio em tudo. Qualquer trombadinha, você dá um tropeção em alguém, vou meter um processo em você. Não tem diálogo, não tem reconciliação. O que tem é uma judicialização dos relacionamentos. Provérbios 27, versículo 4, diz que a inveja é pior que o ódio. E a inveja é cruel, porque o ódio, quando eu sinto, eu meio que não controlo, é uma ira incontrolável que eu demonstro em palavras, gestos, atitudes, expressões, mas a inveja é um pecado mega que fica camuflado no coração. Invejosos não admitem que têm inveja, e porque têm inveja, desejam o mal, agem na surdina, no bastidor, para prejudicar pessoas, para afrontar pessoas, para destruir pessoas. E a inveja fica ali corroendo corações, fazendo mal para o invejado e para quem tem inveja, adoecendo relacionamentos. Você gostaria que esse dossiê se tornasse visível? Deixa eu te contar. Fica tranquilo. Fica tranquilo que esse dossiê não vai se tornar visível. Existem pecados e erros, sim, que a gente comete, que eles vão se tornar escândalos, que eles vão se tornar públicos, não tem como esconder. Virão à tona, mas dia menos dia, não dá para fugir. Mas eu sei que se o nosso dossiê inteiro, a nossa vida, desde que nascemos, nossa adolescência, juventude, meia-idade, se tudo que a gente já pensou de ruim, desejou, pensou, viesse à tona, cara, a gente se mataria de vergonha. Pelo menos a maioria de nós. Mas eu vou te dizer por que é que o dossiê não vai mais te prejudicar e por que é que o dossiê da tua vida, por que é que o dossiê que conta as histórias da tua vida, os erros da tua vida, as fraquezas da tua vida, os pecados da tua vida, por que é que eles não vão mais te incomodar? Jesus, antes dele subir naquela cruz, ele carregou a cruz. Quando ele chega no Monte da Caveira, no Gólgota, ele é lançado ao chão, ele é jogado ao chão. A cruz está no chão. Soldados romanos colocam ele no madeiro. Soldados romanos pressionam o corpo dele, pressionam o braço dele, pressionam as mãos dele. Um soldado romano pega um cravo era um prego enorme, pega esse cravo, pega martelo e começa a martelar, a dar marretadas. E a pele do Filho de Deus, do homem Jesus, vai sendo rasgada e ele vai sendo fincado e fixado no madeiro, naquela cruz. A multidão que assiste aquele espetáculo de horror, ela enxerga isso e ela pensa que está enxergando tudo, mas ela só está enxergando metade da verdade. E você sabe que metade da verdade não resolve. Jesus, quando ele olha, ele também está vendo, ele vê o cravo, ele vê o martelo, ele sente a pele dele ser rasgada. E eu fico pensando que seguidores de Jesus, naquele momento, naquela cena, podem ter pensado assim: por que é que ele não reage? Por que é que ele não sai dessa? Por que é que ele não se salva? É uma pergunta natural de ser feita. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes, ele fez paralítico andar, ele fez cego enxergar, ele ressuscitou mortos, ele mandou e o mar obedeceu. Por que é que ele não resolve a parada? Aliás, no Getsemane ele disse para todo aquele centurião: se eu quisesse, eu chamaria
um batalhão de anjos agora e resolveria. Mas essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai para mim é cálice, é cruz. Então Jesus, ele vê tudo isso. Ele também está assistindo a cena da crucificação dele, sofrendo na pele a crucificação dele. Mas o que é que Jesus via que a multidão não via? Por que a multidão só via isso? Eu vou te contar o que ele via. Através da Escritura eu consigo ver o que Jesus via. Eu consigo enxergar a cena completa. E aquela multidão não tinha essa Bíblia escrita que eu e você temos. Aquela multidão não tinha o Novo Testamento ainda impresso, bonitinho, para poder olhar, comparar, estudar. Eu e você temos. E porque temos, a gente entende a cena completa. Eu vou ler para você. Colossenses. Pula um capítulo. Provavelmente na sua Bíblia você não precisa nem virar uma página. É o capítulo 2. No capítulo 2 eu entendo por que é que Jesus não fechou a mão, não cerrou a mão, por que é que ele suportou e não saiu daquela situação. No capítulo 2, eu vou ler 2 versículos para você, que são os versículos que mostram para a gente tudo que passou no coração dele naquele momento. E aí eu vou entender que o meu dossiê estava nas mãos dele. Olha o que diz os versículos 13 e 14. Quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita que era contra vós, a qual nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na sua cruz. A dívida que eu tinha, tudo que estava escrito contra mim, Jesus Cristo cravou na cruz. Por isso ele me reconciliou com ele. Por isso todas as coisas foram reconciliadas. As suas dívidas, os seus pecados foram cravados na cruz. Você não precisa sofrer mais. Ele é um Deus invisível. Nas bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, tem uma promessa para mim e para você. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas isso é privilégio dos salvos. O mundo inteiro vai ver aqueles que eles transpassaram, que é Jesus vindo em glória. Mas você não precisa ficar. Você pode subir com Cristo em glória. Tome uma atitude na sua vida. Deus, ele continua invisível, mas ele é percebido e visto através da palavra, através de Cristo, através do Cordeiro. É somente nele que tudo é reconciliado, e é somente na linha do amor que a gente tem novamente essa possibilidade. Creia, se renda, se entregue a esse Deus, a reconciliação dada por mim, dada para mim e para você naquela cruz. Que Deus te abençoe. Ame a Jesus, a única e suficiente imagem do Deus invisível. Paz.